com a fala da jornalista, né, e ativista indígena Ariene Sussu, e eu vou deixar ela se apresentar, e depois a gente faz na sequência, as falas na sequência da chamada. Vamos lá. Caimen Fukudanã, eu sou Ariene, eu sou do povo Wapitiana, sou do território indígena Truaru da Cabeceira, localizado em Roraima. Atualmente vivo em Manaus e é um prazer estar aqui com todos vocês e que nós possamos fazer um bom debate. Continuando a nossa fala, e hoje a gente traz esse tema que é de tamanha relevância, que é sobre a produção de dados, principalmente vindo, né, dos territórios e pelos territórios. Eu acredito que hoje nós estamos em um momento muito diferente de décadas atrás, quando nossos avós, nossos pais, eles faziam essa documentação, muitas das vezes, às mãos. E antes, né, da caneta e do papel, desses documentos, desses dados produzidos, né, ainda não pela mediação da tecnologia, pelas falas orais. Então, a gente veio vários momentos que foram sendo consolidados, mas tinha um foco que hoje ainda continua sendo o mesmo, que é a demarcação de territórios, que é a proteção de territórios, que é a luta pelo território ancestral. Então, tem um foco que continua, passa gerações, tem outras ferramentas, como nós estamos hoje, né, através das tecnologias. Hoje nós temos outras ferramentas, mas ela tem um objetivo que passa por lutas, passa por resistências, de existências. Então, ela tem uma base, ela não se faz apenas por fazer, né, não faz uma tecnologia, usa, né, a tecnologia, não faz essa construção desses dados apenas por construir. Ela tem um objetivo final, que é a defesa dos territórios. Então, que é com esse objetivo e essa ferramenta de defesa dos territórios que hoje nós temos muitos indígenas que estão sendo capacitados através, né, hoje, de várias ferramentas, principalmente digitais, para a proteção e monitoramento dos territórios. Hoje nós temos vários grupos de proteção e vigilância territorial. Um dos exemplos, nós temos hoje vários grupos, né, na Amazônia que estão fazendo uso, né, das tecnologias, que estão usando drone, que estão fazendo hoje através do uso do celular, da câmera, tudo isso para que possa se produzir um documento que faça essa base de denúncia do que está acontecendo no território. Então, se hoje nós temos cada vez mais essas denúncias no Ministério Público, na Polícia Federal, hoje nós tivemos um acompanhamento recente, principalmente o Grupo de Proteção Territorial Indígena lá em Roraima, que chama GPVIT, que eles estão fazendo esse monitoramento, né, tanto por drone, para poder fazer esse monitoramento do território, e recente também foi incluído num Conselho Indígena de Roraima, também esse monitoramento do fogo nos territórios indígenas. Então, são conquistas que são para que os territórios indígenas cada vez mais tenham essa proteção, mesmo que ainda não do Estado, mas pelos próprios povos indígenas que estão fazendo o uso dessas tecnologias para ter uma base de dados de denúncia, para que as autoridades façam algo. Então, é algo como o uso dessas ferramentas nesses espaços que cada vez mais tem consolidado essa luta e essa resistência dos povos indígenas. E quando a gente fala dessa produção de dados, né, que a gente fala hoje da pesquisa também, de várias fontes, né, de pesquisadores, seja também de indigenistas, sejam de parceiros, organizações não indígenas, que hoje querem fazer essa parceria com essas lideranças que estão fazendo a proteção do território usando essas tecnologias e colocando em risco, muitas das vezes, as suas vidas. Então, tudo isso é muito necessário também trabalhar com a proteção desses defensores, né? Estamos fazendo a construção de dados, né? O primeiro ponto é fazer essa construção de dados, é documentar tudo, é registrar, é fazer esse monitoramento e logo depois, por exemplo, vai fazer a denúncia. Ok, chega nas autoridades, mas quem está fazendo essas denúncias também está correndo risco de vida. E como é que isso está sendo relacionado em relação à proteção dessas pessoas? Então,
quando a gente fala, né, nessa questão dessa proteção, né, dessa construção de dados, é muito necessário que cada vez mais ele seja feito pelos próprios povos indígenas. Obviamente que hoje nós temos vários parceiros que estão fazendo, né, essa mediação, que estão fazendo essas formações, mas é muito necessário que cada vez mais os próprios indígenas sejam capacitados para poder fazer esse gerenciamento nos próprios territórios. Porque quem sabe mais da realidade dos próprios territórios do que não seus povos indígenas, do que seus povos tradicionais que estão ali fazendo esse monitoramento. Então, e essas bases de dados também tem que ser, ela tem que aparecer de onde vem, né? Porque muitas das vezes a gente tem essa consolidação desses dados, nós temos esses documentos, e aí vai para um campo da pesquisa, para onde estão indo essa pesquisa, por exemplo, né? Então, assim, será que está sendo relacionado que tal X, a produção de dados, que tal X está sendo consolidado? E isso vem de territórios, vem das lideranças X, que fizeram todo esse trabalho de registro fotográfico, fizeram todo esse monitoramento. Será que está sendo, de fato, dado essas fontes a esses indígenas, a essas pessoas que estão nos territórios? Ou será que ela está sendo como uma organização? Não, uma organização X fez isso. Não, quem fez foi os territórios, foram as lideranças que fizeram isso, obviamente através de formações, através disso, mas eles fizeram esse processo, né? Então, a gente está falando hoje nesse movimento, né, que é a Starlink chegando cada vez mais nos territórios indígenas, esse atravessamento, obviamente, que a gente sempre fala de como isso chega nos territórios também, mas também ele é uma ferramenta hoje, que é utilizado pelos territórios. E aí eu deixo sempre uma fala que me questionaram, muito recente, assim, tá, mas as Starlink estão chegando nos territórios indígenas, como é que está sendo? E é necessário falar isso de políticas públicas, né? Vamos falar sobre isso. E eu perguntei, tá, mas qual a solução que vocês têm para os territórios se não for as Starlinks? Ok, se retira as Starlinks, qual a outra opção que tem os povos indígenas de ter acesso à internet? De fazer essa produção de dados, de continuar fazendo esse monitoramento? Então, assim, é apresentar os problemas, mas também trazer soluções, porque senão quem é mais afetado com essa discussão de cada vez, obviamente, que tem que tem que fazer esse debate. No entanto, tem que fazer um debate sério, um debate de políticas públicas, porque são pessoas que estão trabalhando com o território, que estão fazendo monitoramento, que estão, sim, usando as tecnologias a favor dos territórios, a favor dos povos indígenas, da luta dos povos indígenas, da luta, né, desse futuro que nós chamamos do futuro ancestral. E aí, sim, é mediado hoje, por muitas das vezes, da tecnologia. Então, ela é uma ferramenta, né, que a gente se constrói junto, em coletivo, com as comunidades, com os povos indígenas, que é uma ferramenta de luta, né, de sobrevivência também e de resistência através das telas, né, nessa mediação. E, obviamente, a gente tem um grande debate a se fazer, mas tem que se fazer um debate sério, se levar em consideração a tudo isso que os povos indígenas sempre tiveram nessa margem, né, tiveram na margem da sociedade, né, de políticas públicas. E isso é apenas um dos, né? Mas aí tem, se for acesso à educação, saúde, isso aí é apenas um dos mais que está nessas margens, que a sociedade parece que não consegue visualizar essas condições em relação aos povos indígenas. Obrigada. Obrigada, Ariane. Vamos passar a palavra agora para Vanessa Apurinã, do COIAB. Obrigada. Oikai, Nuta Pupingari Sanguiri, Maipaque Apurinã. Bom dia, eu sou, na língua materna, sou Maipaque, eu sou do povo Apurinã, sou do sul do Amazonas, mais precisamente de um município chamado Pauini. A minha terra indígena é Capiracanacuri e a minha aldeia São Benedito, é uma terra indígena ainda não demarcada ainda, em processo ainda de reivindicação. Sou da COIAB. A COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. A COIAB ela atua nos 9 estados da Amazônia Brasileira
e também trabalhamos com mais de 860 povos, né? Mais de 860 mil indígenas, né? 180 povos, 160 línguas diferentes. Contamos com 114 povos indígenas isolados e de recente contato, 110 milhões de hectares de terra preservada nesses 9 estados que a COIAB atua. Temos 64 regiões de base, né, dentro desses 9 estados da Amazônia, que são Pará, Rondônia, Amapá, Tocantins, Maranhão, que mais? Acre e Mato Grosso. Roraima, falei, né? E eu estou muito feliz pelo convite, primeiramente agradecer o convite, né, de estar participando desse momento. Eu estou na COIAB hoje ocupando o cargo de gerente de monitoramento territorial indígena, né, na gerência chamada Gente. É uma gerência recém-criada, dentro dessa estrutura da COIAB, né, a gerência tem apenas 1 ano. E para vocês entenderem um pouco mais, né, do que a COIAB busca, né, na criação dessa gerência de monitoramento, vou pedir que a companheira passe um vídeo. Toda vez que a gente vai fazer uma denúncia hoje, as pessoas sempre dizem, mas onde que vocês viram? Quem foram as pessoas? Vocês têm fotos? Vocês têm os dados? Vocês têm a localização? Né? O governo hoje pede para a gente fazer um trabalho que é de responsabilidade deles. Então, empoderar esses monitores a fazer seus próprios mapas é também uma forma de fazer resistência, de ele estar mostrando para o governo, para quem quer que seja, quais que são as nossas demandas e onde que estão essas demandas. A gente é uma sigla, né, para a Gerência de Monitoramento Territorial Indígena, que foi uma gerência que foi recentemente criada dentro da COIAB, que é uma gerência onde foi pensada justamente para a gente estar aí fortalecendo essas iniciativas que já tem de monitoramento dentro dos territórios indígenas e também para buscar fortalecer os territórios indígenas que ainda não trabalham com essa iniciativa. A gerência de monitoramento ela tem a sua estrutura, né, que são o núcleo de tecnologia e segurança de informações, monitoramento e gestão territorial e o terceiro núcleo de emergência e conflito. Dentro de cada núcleo, eles têm como objetivo dar apoio tanto na parte de gestão do território, quanto na parte de emergências e conflitos. O que hoje se espera são, de fato, esses dados, né, que venham da base e que ela, através dessas incidências, a gente consiga, de fato, atender as demandas da base. Como, por exemplo, você está fazendo denúncias de algo que está acontecendo dentro do território com relação à ameaça das lideranças indígenas. A gente tem outros exemplos de plataformas que trabalham com questão de clima, com questão de cuidar sobre os incêndios que acontecem no território, de fazer também um monitoramento de como que está a questão dos povos isolados. A gente tem exemplo também de plataformas internacionais através da própria COICA. Então, como que a gente poderia trazer isso também para dentro da COIAB, né? É uma iniciativa que unisse todas essas plataformas e, de certa forma, também criasse uma plataforma que fosse só da Amazônia brasileira e que envolvesse os territórios indígenas, né? Para um fortalecimento muito maior. Nós não queremos só também monitorar garimpo, derrubada nos territórios, né? As grilagens de terra, nós também queremos monitorar as potencialidades do nosso território, porque nós temos um território rico. A ideia é a gente fazer um monitoramento territorial para gestão territorial mesmo, porque a ideia é do que? A gente mapear os castanhais, a gente vai saber
quantos castanheiros a gente tem, quantos castanhais tem, quantas latas de castanha produz em cada castanhal. Aí dá para a gente somar dos territórios e comprovar mesmo também que a gente consegue elaborar os mapas com essas informações. Olha aqui, ó, aqui é os castanhais tal, o açaizal, tá tudinho aqui. A gente gasta tanto para ir coletar, para ir buscar. Uma forma de a gente se organizar mesmo. Então, nós também queremos mostrar que no nosso território também há um potencial muito grande, a economia é muito grande, a sustentabilidade dos territórios é muito grande, e tudo isso nós conseguimos garantir através do monitoramento e mantendo a natureza e a floresta em pé. Eu defino o monitoramento territorial indígena em uma palavra que é autodeterminação. Eu acho que monitoramento é gestão. É vigiar. Eu defino o monitoramento como cuidado. É cuidar do nosso bem maior, que é o nosso lar. É a proteção mesmo, assim, de você ter aquele amor pela terra, né, que é fundamental. Porque sem a mãe terra não existe educação, não existe saúde, não existe vida, né? E falando mais precisamente sobre dados, né? A gente sabe que dados de informações dos territórios hoje nas internets, nas redes sociais, né, nas plataformas digitais, se tornou uma coisa sem controle, né? Você encontra dados de territórios em muitas plataformas aí, né? E aí você seleciona e escolhe o que você quer ver. Se você quer ver dados só de desmatamento, só de fogo, de territórios, de carne nos territórios, né? Você faz essa seleção aí dessas plataformas que você encontra em plataformas governamentais e ONGs também, né? Dentre delas tem IBGE, a própria FUNAI, CIASE. E apesar dessa existência, né, de múltiplas plataformas que existe dessas fontes de dados, né, a gente sabe que existem várias falhas dentro dessas plataformas, né, e eu pontuo primeiramente a fragmentação desses dados, né, a fragmentação dessas informações que se tem. E uma coisa muito certa que a Ariane acabou de falar aqui foi sobre a questão de dar visibilidade a quem realmente faz um trabalho na ponta, né? Porque é muito fácil a gente criar hoje uma plataforma, né? É muito fácil a gente desenvolver uma plataforma, um aplicativo, mas tem as pessoas que fazem o levantamento dessas informações. E a gente lá, quando a gente acessa um dado, a gente nunca sabe de onde que veio esse dado, quem que levantou essas informações. E a maioria delas são pessoas indígenas, extrativistas, ribeirinhos, quilombolas, que fazem esse trabalho na ponta. Então, para que se tenha hoje essas informações, né, claro que a gente também consegue por dados satelitais também, né, mas existe também quem faz esse levantamento de informações na ponta. Eu comparo isso muito com as pessoas que fazem pesquisa no território, né? Você pode ter todo o conhecimento que você tiver de mapeamento, de aplicativos, de plataforma, mas se você não tiver alguém lá no território que leve você aonde você quer ir, você não vai conseguir chegar, né? E aí, quando eu vejo as pesquisas, as conclusões finais do trabalho de muitas pessoas aí, de muitos doutorando aí, mestrando, não tem lá quem que levou ele para andar naquele igarapé, naquele roçado, quem que deu esse suporte para ele para dizer como é que faz a farinha, como é que coloca a mandioca para pubar. Não tem quem dê a visibilidade para as pessoas que estão lá. Você pode ter seu conhecimento, né, teórico, isso é muito importante, você estudou para isso, mas você precisa dar credibilidade para quem tem esse conhecimento na prática. Você pode conhecer tudo de GPS, mas se você não tiver alguém que localize você, que alimente você durante esse tempo que você passa no território, né, você não consegue se manter ali naquele local, né? Então, assim, a fragmentação também, tanto dos dados quanto nessa visibilidade mesmo que a Ariane falou, né? E a outra coisa também que não é bom também dentro dessas plataformas, e uma delas que eu posso citar aqui mesmo é a própria FUNAI, né? Se você for ver hoje na estrutura da FUNAI, não se tem uma atualização dos dados, são dados antigos, né? O próprio Conexão Povos da Floresta, né? Existe um debate muito grande sobre a questão das Starlink, né? Isso
Isso é universal. Mas a gente sabe que, para validar essas informações da própria Starlink, de onde se colocar a Starlink, precisa de que tenha pessoas atualizando essas informações, porque nesse banco de dados você não consegue encontrar essas informações. Né? E aí eu falo da FUNAI porque é um dos dados que a gente mais acessa. Né? Mas assim, isso também eu trago também como uma crítica para essas tantas plataformas que se tem de acesso às informações e dados. Né? A outra coisa também é a limitação desses dados, né? A transparência nessas informações também. A gente sabe que existe uma lei de proteção aos dados, né? A política de proteção LGPD, né? Sobre a questão de acesso a essas informações, mas a gente sabe também que quem faz o levantamento dessas informações, depois que se está numa plataforma, ela não pode mais ser acessada. Então, com esse objetivo de que a gente quanto COIAB, quanto povos indígenas, tem acesso a nossas informações, a COIAB hoje entra na proposta, entendeu que precisa se criar uma plataforma dos povos indígenas, para que a gente tenha essa soberania nas nossas informações. Porque, veja bem, isso que eu falei mais anteriormente, né? A gente faz um mapeamento, faz o levantamento dessas informações, mas quando chega para acessar essas informações ou pedir essas informações, a gente precisa de autorização ou mesmo não pode acessar porque existe uma lei de proteção aos dados. Legal, mas quem que está levantando essas informações? Né? Então, quer dizer que o nosso trabalho é basicamente de levantar os dados para que as pessoas peguem esses dados, se apropriem deles e façam as suas divulgações, né? Continue ali dando visibilidade para a sua página na rede social e só isso. Né? Então, assim, quando a gente faz um trabalho de monitoramento, quando os povos indígenas fazem o trabalho de monitoramento, eles têm uma intenção, é de proteção dos seus territórios, é de mostrar para o governo, é de mostrar para o Estado que o seu território está sendo invadido, que seu território está sendo desmatado, né? Que tem garimpo dentro dos seus territórios, que tem uma degradação no seu território. Então, a gente tem um objetivo de levantar esses dados. E quando nós fazemos esse trabalho, a gente quer a devolutiva disso em ações, que não é feito. Quantas ações que vocês sabem que foram feitas através de plataformas aí de monitoramento e que deu retorno para os povos indígenas e que tiraram um garimpo lá dos territórios dos Munduruku, aqui mesmo, vizinho de vocês? Dos Yanomami lá em Roraima, dos Yanomamis no Amazonas, né, dos parentes aqui, dos parentes Caiapó aqui do próprio Pará. Então, não existe uma ação efetiva dessas informações. Existe muitas ONGs, existem muitas instituições que se apropriam dessas informações somente para se ter dados. Né? E a COIAB hoje ela vem com uma proposta de ter sua própria plataforma para trabalhar ações através desses dados. Então, hoje nós estamos fazendo um trabalho que é de empoderar os monitores, né, levando aplicativos, levando plataformas, né, e aqui eu já vi pessoas que trabalham também com essas plataformas, né, o próprio Greenpeace também tem uma plataforma que é o Papa Alpha, né, que é uma plataforma de monitoramento de garimpo, que nós temos aprendido mais sobre ela, né, tem uma plataforma também que nos territórios a gente usa, que é a plataforma do SOMAI, né. Temos também a plataforma do Smart, né, que nós estamos ainda se apropriando dessa plataforma, mas a COIAB já vê como uma plataforma bastante incisiva para o trabalho que nós queremos de coletar dados e informações. Né? Então, nós queremos aprimorar os nossos monitores, nós queremos formá-los ainda mais, porque o conhecimento de monitoramento, esse conhecimento é milenar. Vocês não estão trazendo nada novo quando vocês falam de monitoramento. A gente faz monitoramento quando a gente vai caçar, quando a gente vai no roçado, quando a gente vai pescar, tudo isso é monitoramento. Teve uma parenta lá no Maranhão que ela falou assim, aonde nós passar é monitoramento, porque a gente tem uma coisa que muitas pessoas não têm. Vocês estão acostumados a entrar no ônibus e ter alguém que dirige para vocês, no Uber tem alguém que dirige para vocês, então vocês não percebem o que está ao entorno de vocês. O que vocês observaram quando vieram para cá, de diferente que vocês não viram ontem? Mas nós, quando nós vamos para a roça, a gente percebe se tem alguém andando por ali. Quando a gente vai pescar, a gente percebe se teve alguém que andou. E o engraçado também, de diferente, né? Não é engraçado, é diferente, é que quando o rio está cheio, eles vão quebrando galho para direcionar o caminho para os outros parentes que vêm atrás. Então, assim, esse conhecimento de monitorar é milenar. Hoje nós nos aprimoramos, nós nos aperfeiçoamos, nós estamos trazendo a tecnologia para facilitar um trabalho que a gente já fazia, para facilitar o monitoramento que já é feito.
Hoje nós usamos as tecnologias para não nos colocar tanto em vulnerabilidade como a gente já se colocou um dia. Então, por isso, a gente hoje utiliza os drones, a gente utiliza o GPS, tem opções em aplicativos que você pode colocar precisamente ali, não necessariamente você precisa estar naquele local, você pode só abrir ali seu mapa e colocar precisamente onde que seja o local, aproximadamente ali, né? Então, é importante, sim, ter esses dados, fazer essa discussão, ter a questão da segurança, mas é importante dar o seu devido valor, né, dar a César o que é de César, de quem faz esse trabalho na ponta, né, e deixar disponível essas informações para quem realmente está fazendo esse trabalho na ponta. Eu já me deparei com situações de que a gente foi para o território, participou de uma oficina, a COIAB divulgou uma foto, né, do momento lá, e o parceiro veio cobrar da gente os créditos da foto, porque a gente publicou a foto sem autorização. Veja bem, foto de uma organização indígena, de indígenas, e o parceiro veio pedir crédito da foto ou para remover a foto. Então, assim, um absurdo, porque nesse processo nós somos parceiros, né? E ou a gente está lado a lado, ou a gente não está junto, né? Então, que parceria é essa, né? Então, por esses tipos de situações, né, a COIAB tem se aprimorado. Dentro da sua estrutura hoje, a COIAB tem a gerência de comunicação, né? Nós temos um ponto focal em cada estado também. A COIAB tem a sua rede de advogados indígenas, então, em cada estado da Amazônia brasileira que se tem um advogado, faz parte de uma rede, né, para estar ali acompanhando as atividades nos seus territórios, né, fazendo as denúncias e acompanhando as denúncias. Dentro da estrutura da COIAB também nós temos a gerência de povos isolados e de recente contato, para garantir que os parentes que estão em isolamento voluntário, né, que continuem no seu isolamento, né. Nós queremos garantir que eles não passem o que a gente passou. A gente quer dar para eles a chance de não fazer o contato, de fazer a escolha de querer o contato ou não. Uma opção que a gente não teve lá atrás, né? Uma opção que a minha mãe não teve, meu pai não teve, né? Meus avós não tiveram, e a gente, dentro da COIAB, discutindo essa política para povos indígenas isolados, nós temos tentado garantir essa proteção a eles, né? Através das políticas, né? Então, assim, a gente sabe que, embora, né, nesse Brasil existe esse ecossistema de dados, né, que são muitos, né, relevantes também, nós precisamos adotar as medidas de reconhecer esses dados, de onde que vêm esses dados, para que são usados esses dados, e principalmente quando se fala de dados indígenas, né? Porque não somente os territórios estão vulneráveis quando se divulga dados, quando se divulga informações de garimpo, mas também quando se divulga lideranças, né? E eu volto para o que a Ariane falou. A gente não precisa pensar só na proteção do território, só no monitoramento do território, mas a gente também precisa discutir também sobre a segurança das pessoas que fazem esse trabalho na ponta, né? Porque essas pessoas também, quando divulgam um vídeo, quando divulgam uma informação, um trabalho que eles estão fazendo, eles também sofrem ameaças. Agora, né, eu estou voltando de uma atividade aqui nos Parentes Munduruku que eu estava, né? Eu estou voltando da atividade de lá, e quando a gente chegou no porto para pegar a canoa para ir para a aldeia, tinha uma balsa de garimpo, e os caras desceram e ficaram tirando foto da gente mesmo lá, né? 2 dias depois teve aquela ação da Polícia Federal, onde fechou 2 garimpos aqui no Pará, lá, mais precisamente nos Parentes Caiapó. Então, essas nossas fotos, elas rodam nos grupos. Sim. Né? Elas rodam nos grupos. Então, a gente fica no estado de vulnerável. Né? E vocês, como pessoas que trabalham aqui, que estudam aqui, que moram aqui, vocês também precisam levantar essa pauta. Vocês também precisam divulgar também essas informações. Vocês também precisam fazer um trabalho de apoio. Vocês também são uma rede de apoio. Quando vocês utilizam essa ferramenta de vocês, que é o celular, que é uma arma poderosa, né, vocês também estão sendo uma rede de apoio. Então, seja uma rede de apoio, porque o peixe que você come é o peixe que vem lá do território, que os nossos parentes também comem. O ar que você respira é também o ar que os parentes respiram lá. E quando nós protegemos essa natureza, nós estamos protegendo também a vida de vocês, os filhos de vocês, nós também estamos protegendo a vida de vocês. E nós estamos protegendo a vida de vocês com a nossa vida. Então, é importante também que se tenha essa hombridade entre os povos. Essa coisa de indígena e não indígena é para nos diferenciar somente na raça, né? Mas não na luta, porque a nossa luta ela é coletiva, né? Davi Copenau divulgou lá que os povos indígenas são o povo que segura o céu. Então, vamos segurar o céu junto com a gente, porque na hora que esse céu desabar, ele vai desabar para todo mundo. Né? Então, e Ayrton Krenak falou ainda que, né, como que a gente pode adiar o fim do mundo. Ainda é possível adiar o fim do mundo, mas para isso precisa ter um trabalho coletivo.
Tá bom? Então, muito obrigada. Agradeço demais o espaço e sigo à disposição de vocês. Estão muito bonitas e estão confluindo as falas, todas se complementando. É muito bom, é isso que a gente está falando, né? Desde o início. O conhecimento, o poder, ele é nosso e ele não pode ser refletido como uma concessão. Ele é nosso. E aí, esse exemplo que vocês estão trazendo aqui, ele é fundamental para mostrar isso. E vamos continuando. Vou chamar agora o Tiago, né, Moreira, do Instituto Socioambiental. Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando no CODA. Isso é uma coisa que lá no ISA a gente sempre quis muito vir no CODA e falar e poder propor uma atividade. E poder trazer essa contribuição histórica mesmo que a gente tem de trabalhar com os dados socioambientais, né? E aí acho que tem uma historinha assim que eu acho que também vai a história do próprio ISA, assim, que eu acho que vai falando um pouco de alguns pontos de virada assim nessa questão da informação. Vamos falar assim, informação socioambiental sobre os povos e sobre o meio ambiente, que acho que começa lá atrás, antes do ISA ser o próprio ISA. Eu trabalho no programa Povos Indígenas no Brasil. O ISA está organizado em programas. A gente tem 3 grandes programas regionais, um na Bacia do Rio Negro, um na Bacia do Xingu, e um programa Vale do Ribeira, que é um rio importante lá no sul de São Paulo, onde tem muitas comunidades quilombolas que estão lá resistindo, assim, numa área também que é uma das últimas áreas de floresta do estado, assim, bastante íntegra. E antes do ISA ser ISA, né, já existia esse programa Povos Indígenas no Brasil dentro de uma outra organização chamada Centro Ecumênico de Documentação e Informação. Era uma organização dos anos 70, né, o período da ditadura militar, então ela era um guarda-chuva para vários tipos de ações, né. E lá em 1978, começo dos anos 80, né, o Beto Ricardo e a Fanny Ricardo, que são um dos fundadores do ISA, começaram um projeto bastante importante, que era de levantamento da situação dos povos indígenas do Brasil, né. Bom, eu costumo dizer que era um projeto de otimismo, numa época em que até mesmo os amigos dos povos indígenas achavam que o destino era desaparecer, né? Então, de certa maneira, eles queriam mapear as existências, queriam mapear as resiliências, né? Queriam mostrar, na verdade, para a sociedade e, vamos dizer assim, até enfrentar o governo militar de uma maneira sutil, assim, claro, né? Sem correr riscos, né? Sem se expor demais, de que não tinha essa história de vazio demográfico, não, em muitos lugares, e que tinham povos indígenas ali. Então, o grande ímpeto, né? Aí eu acho que pode passar para o segundo slide. Isso. Então aí está um pouco dessa história. O grande ímpeto era de colocar os povos indígenas no mapa, né? Para mostrar que não existia esse vazio demográfico, né? E juntar informação sobre esses povos, porque é isso. A gente estava numa época e que não existia essa disponibilidade de informação. Então, isso era um trabalho que só podia ser feito a partir de uma grande rede de colaboradores, né, de pessoas indigenistas, dos próprios indígenas, de professores, médicos, pessoas que poderiam, de alguma maneira, fornecer informação que pudessem ajudar a desenhar esse mapa, né. Isso culminou, acho que, provavelmente no primeiro banco de dados sobre povos indígenas, feito por uma organização da sociedade civil nos anos 80, e talvez mesmo o primeiro banco de dados sobre povos indígenas no Brasil. Claro, talvez tivesse alguns bancos de dados acadêmicos aí, a gente sabe de alguns arquivos, tudo, mas um banco de dados organizado com informações sobre localização, população, situação da saúde, educação, né, terras indígenas, né? Então esse banco de dados começou aí nessa época de escassez de informação, e uma das maneiras que o Programa Povos Indígenas do Brasil encontrou nesse momento
de fazer circular e de produzir uma informação de impacto foi começar uma grande compilação, que é o livro Povos Indígenas do Brasil. Pode passar o slide, por favor. Pode ir para o próximo. Que é uma, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas o livro Povos Indígenas do Brasil é uma série geralmente publicada de 5 em 5 anos, desde 1980, que traz essa compilação de informações organizadas por recortes regionais, né, e com artigos temáticos, enfim, e que ela reflete uma parte desse trabalho que começou lá atrás, de organizar a informação e de dar saída, né? Eu acho que virou uma peça mais tradicional, né? Um livro de papel, né? Uma coisa que não é antiquada, mas é uma coisa antiga, né? Assim, tá ali o papel, assim, então você tem que ler. O livro é desse tamanho, aí não dá para carregar, tal, mas é uma publicação que foi uma publicação muito importante, né? Muito importante nessa iniciativa de organizar esse trabalho, de produzir informação, de ter informação disponível num período que não tinha informação disponível, e não só tinha informação, como as pessoas, né? O próprio... o pessoal fala muito do Darcy Ribeiro, né? Na verdade era isso, o Darcy Ribeiro, que é um cara que era, né? Que era amigo dos indígenas, enfim, mas era uma pessoa que tinha uma visão extremamente pessimista, né, de acreditar que os povos indígenas não iam desaparecer, enfim, essa coisa da assimilação, os territórios iam ser todos, né, devastados, tratorados, as pessoas iam, sei lá, se misturar na cidade, perder sua identidade, né? E eu acho que tem momentos desse papel de organizar a informação que são bastante importantes. E aí eu estou lembrando aqui de uma... que eu estava olhando a programação e assim, essa programação ela é demais. Assim, eu acho que tem muita coisa super interessante e que tem a ver com, enfim, um pouco com essa importância da compilação e das informações. E eu acho que é isso também. Assim, tem um momento de virada, um primeiro momento de virada é essa questão da informação, porque se antes a gente tinha escassez, hoje a gente tem isso que a Vanessa falou, assim, é uma fragmentação, tem tanta informação, e informação em tantos lugares, que a gente não consegue se entender. Então eu acho que o jornalismo de dados tem um papel bastante fundamental para a sociedade civil, para a sociedade como um todo, né, de poder produzir interpretações de toda essa massa de dados que estão por aí. Né? Porque os dados não vão diminuir. A gente só vai, daqui para frente, só vai ter mais dados, porque todos nós viramos atores produzindo os dados, né? A Coiab agora produz os próprios dados, né? A APIB produz os próprios dados, o ISA produz dados, o Greenpeace e as outras organizações, né? E aí a gente tem do outro lado os dados estatais, né? Que eu acho que são bastante foco, né? Porque o Estado é essa coisa grande, né, responsável pelas políticas públicas, e um jeito da gente cobrar as políticas públicas, aprimorar, enfim, eu propor, trabalhando nessa interpretação, né? E aqui, por exemplo, já começando aqui, ó, dados espaciais abertos, um mapa sobre a mineração no Pará, né? Então a gente tem histórias, vamos dizer assim, histórias de impacto, né, assim, muito interessantes da importância dessa questão da organização dos dados de mineração. E aí vale lembrar que esse é um tema que vai pegar, viu, gente? Daqui, tipo, sei lá, semana que vem, na outra semana, talvez, né? Porque é isso, talvez o marco temporal não vai passar, não vai cair, mas os caras vão colocar essa aí como a bola da vez, né? E a gente tem que estar preparado com a informação organizada para poder contra-atacar essas iniciativas contra os territórios indígenas, né? E tem uma história, voltando em uma das histórias interessantes, tem um momento bastante, assim, que me dá muito orgulho, na verdade, de trabalhar no ISE, ter podido trabalhar com o Beto Ricardo e com a Fanny Ricardo, que foi na Constituição de 1988,
em que o pessoal, o ISA não existia ainda, né? Mas tinha o pessoal do CEDI, do Programa de Povos Indígenas do Brasil, e o pessoal do Núcleo de Direitos Indígenas, que é uma das organizações que deram origem ao ISA também, que era um grupo de advogados e o pessoal que trabalhava com advocacy, né? Eles montaram um mapa, né? Hoje em dia, se a gente vai lá no site da ANM, antigamente era o DNPM, você baixa os dados lá, baixa os dados geográficos, tal, abre no QGIS, tal. Acho que o pessoal vai falar aqui na oficina aqui, ó, como é que faz. Você baixa as informações, tal, e em 5 minutos, ou você entra no site do ISA ou do Infamazônia, você vê lá os processos que estão dentro de terras indígenas, que não está, quem que é o requerente, quem que não é, né? Mas naquela época era isso, eles conseguiram, de alguma maneira, os dados dos pedidos de mineração, né? Inclusive, boa parte deles estão pendurados por aí em algum lugar, que dentro das terras indígenas, dos territórios indígenas, fizeram um grande mapa. Assim, eu devia ter trazido essa foto, assim, mas eu não tinha pensado nessa história antes de chegar aqui. E fizeram no Congresso, assim, porque estava no momento da Constituinte, né? Então eles levaram para a Constituinte esse mapa, era um mapa gigante, assim, tipo, né? A gente tem esse mapa lá ainda guardado. E com esse mapa eles conseguiram convencer os constituintes de que não podia ter mineração nas terras indígenas, né? Porque ou você tinha mineração ou você tinha as terras indígenas, né? E foi assim que foi a restrição que existe hoje na Constituição em relação à mineração a terras indígenas. Foi assim, foi uma parte do lobby, né? Do lobby positivo que foi feito, da incidência que foi feita para restringir a mineração nas terras indígenas. Então, quer dizer, o trabalho de pegar os dados e organizar, né? Essa coisa da mineração ainda continua, né? Porque como o ISA acabou ficando envolvido, né, monitorando esses processos durante todos esses anos, tal, então recorrentemente o Ministério Público Federal pede para a gente um relatório, né? Agora já faz um tempo que isso não acontece, mas, por exemplo, quando hoje houve um grande movimento puxado por ações do Ministério Público de cancelamento dos requerimentos minerários em terras indígenas, né? Isso aconteceu por iniciativa do Ministério Público Federal, enfim, também por conta da mobilização das populações indígenas, né, do movimento indígena de pressionar, mas teve um movimento bastante importante da gente fornecer para o Ministério Público Federal os relatórios mostrando quais eram os requerimentos que tinham que ser cancelados, né? Porque, sei lá, você chega lá, tem que cancelar esse negócio aí. A gente já teve algumas, dentro desses processos do Ministério Público Federal, das empresas dizerem assim, não, esse requerimento não está dentro da terra indígena, né? O ISA não é o dado oficial, o ISA não sabe, vocês estão usando um dado que não é oficial, que não serve, né? E a gente ter que produzir a informação mais detalhada para amparar o Ministério Público Federal para dizer assim, não, o dado é oficial, porque foi baixado das fontes oficiais e está aqui. Tipo, esse requerimento está dentro da terra indígena, sim. Tem requerimentos que estão na borda, né? Enfim, em situações mais ambíguas, assim. E da gente conseguir convencer, mostrar, né? Demonstrar que... Então, eu acho que é isso. Esse tem um papel bastante importante. Assim, eu ia falar um pouco das ferramentas também que a gente tem e que são bastante úteis para a produção, para alimentar, né? Porque, assim, de um lado você tem os dados, né? Mas eu acho que existe os dados brutos, sei lá. Mas você tem canais também que tem esses dados mais depurados ou outras informações. Então, a gente tem trabalhado com essas informações oficiais e com essa rede de colaboradores produzindo plataformas, sites. Acho que pode passar né? Essa é a Enciclopédia dos Povos Indígenas, que é uma dessas grandes... A gente tem mania de fazer coisas grandes, assim. Então, é um site gigantesco, né, que tem verbetes para boa parte dos povos indígenas, ou para a maioria, talvez,
enfim, informações mais sobre população, história, histórico do contato, né? E aí eu acho que tem um outro momento de virada aqui, que tem a ver bastante também com o que a Vanessa falou, que assim, essa enciclopédia dos povos indígenas, ela foi feita, sei lá, 90% por colaboradores não indígenas, pessoas que, principalmente antropólogos, historiador, linguista, tal. E hoje em dia a gente olha cada vez mais a necessidade de, na verdade, de mudar essa construção. Talvez não, a gente não vai excluir o que talvez foi feito por um ou por outro, mas os povos indígenas também precisam estar aí junto, né? Falando sobre seus povos, sobre sua história, sobre sua própria língua. Então a gente tem tentado construir esse espaço também, e eu acho que isso vale para os dados também, buscando as narrativas, porque os dados são muito complicados, assim, vamos dizer, né? Tipo, a interpretação dos dados ela é muito difícil, né? Então, eu acho que é uma obrigação também de quem está trabalhando com esses dados buscar a narrativa dos povos indígenas sobre essas informações, né? Não sobre o dado, mas sobre a informação, né? E para colocar esses dados no chão, que eu acho que é uma coisa que elas também estão colocando com bastante ênfase, né? Essas informações podem até não ter sido produzidas diretamente pelos povos indígenas, mas são informações sobre eles, né? Sei lá, informação sobre saúde, informação sobre o sistema de nascidos vivos, por exemplo, né? Que tem informação sobre povos indígenas lá dentro, né? Então, trazer essas informações para o chão, eu acho que é uma das tarefas. Pode ir. Esse é o site Terras Indígenas no Brasil. Esse site ele tem uma ficha, ele tem uma parte de dados gerais sobre as terras indígenas no Brasil, de cômputos, e ele também tem uma ficha para cada terra indígena para cada terra indígena, independente que em cada fase do seu processo de reconhecimento, né? Então tem desde as terras indígenas que estão com portaria de estudo até as terras indígenas que foram homologadas. Não tem as áreas reivindicadas, porque é uma coisa que a gente não consegue mapear, enfim, talvez por enquanto, não sei. E é um instrumento de pesquisa bastante importante também. Então tem demografia, tem desmatamento, tem mineração, tem pressões e ameaças, tem características ambientais, tem dados bastante importantes sobre sobreposição, né? Porque a gente sabe que tem várias terras indígenas que estão sobrepostas a unidades de conservação. Pode passar. Esse é um instrumento, é uma ferramenta que a gente desenvolveu para notícias mesmo, né? Então você quer falar da terra indígena Munduruku, né? Putz, eu preciso de um mapa da terra indígena Munduruku, porque hoje em dia os mapas são essenciais. Então essa é uma ferramenta de mapas. Então você pesquisa, gera um código e você pode incorporar esse mapa dentro da sua notícia, do seu site, do seu post, enfim. Pode passar aqui? Bom, essa é uma ferramenta bastante importante que a gente desenvolveu, que se chama Alertas Mais. Ela é um painel de monitoramento de pressões em terras indígenas, e ela monitora diferentes fontes de dados e informações sobre queimadas, desmatamento, focos de calor, para todas as áreas protegidas na Amazônia. Então inclui terras indígenas e inclui unidades de conservação também, né? É uma ferramenta bastante, ela gera análise sobre a incidência dessas pressões, tanto dentro da área quanto no entorno, e a partir de vários recortes, sei lá, município, unidade da federação, dentro da própria área, né? E tem uma ferramenta de gráficos também que pode gerar um código para ser incorporado dentro de uma notícia. Então, acho que isso deu os meus 15 minutos aqui. Eu acho que a gente pode seguir na conversa. Espero que tenha podido contribuir com o debate. Obrigado, pessoal. Obrigada, Tiago. A gente abre aqui para um bate-papo na mesa, antes de encerrar. Eu queria fazer umas observações, umas colocações. Primeiro, agradecer a todos, muito rica. Estou muito feliz e sempre aprendendo, né, quando eu participo dessas mesas. Primeiro, queria fazer uma observação sobre a fala da Ariane. Ariane, é exatamente isso.
Trata-se exatamente de não achar que nós não temos, que os povos indígenas não têm direito ao acesso à tecnologia, ao acesso à conexão. Na verdade, é o oposto. O acesso tem que ser as ferramentas, né, que garantam que não haja prejuízo para a sociedade em relação ao uso dessas tecnologias, que o acesso ele seja permitido, mas não apenas o acesso, que haja toda uma rede de governabilidade de suporte. Porque a grande discussão aqui não é a chegada, não é o acesso, né? Não é o acesso à internet, não é o acesso às tecnologias. A grande questão é onde está a governabilidade, né? O risco que se oferece é a governabilidade. Porque há um risco, se por um lado, é óbvio, esse é o movimento correto de se apropriar da questão e, a partir dessa apropriação, não deixar que sejamos atropelados por ela. Mas isso não cabe somente às associações, às comunidades indígenas, muito pelo contrário. Cadê o Estado? Né? Porque aí vem... parece que uma fala combinou com a outra. Vem a Vanessa e traz essa informação que a gente sabe. Eu sei, porque eu fui checar, eu acabei de fazer uma palestra recentemente sobre o tema e fui atrás desses dados. A gente não tem dados de hoje, de conexão, de acesso, de distribuição. Dados nós temos, mas eles, como você disse, eles estão, além dessa atomização desses dados, a gente esbarra em uma série de limitações. Aí a gente entra na questão principal, que eu acho que é a questão que é transversal nessa mesa, que é a questão da decolonialidade nesse tipo de pesquisa, né? Onde é que está esse processo decolonial? Pesquisa na Amazônia não pode mais existir sem um posicionamento decolonial, porque os dados são de vocês. Né? Os dados são das comunidades. A pesquisa, seja ela acadêmica, seja ela na área que for, ela deve responder e ela deve trazer um papel de corresponsabilidade dentro desse levantamento. E essa corresponsabilidade, ela não é um favor, ela é um direito e ela é um processo natural de todo o processo decolonial. Então, eu acho que essas falas de vocês foram muito enriquecedoras, muito importantes, até para tirar. Recentemente saiu um monte de matéria ridícula. Eu digo que a reportagem é ridícula no New York Times, eu falei contra isso na minha palestra, porque coloca as populações originárias num papel de inferioridade, como se elas não fossem capazes de lidar com a tecnologia, como se fosse um feroz inimigo. Até abro um artigo meu falando sobre isso, um feroz inimigo atacando uma população indefesa. E não se trata disso, se trata do equilíbrio da ecologia, desse ecossistema tecnológico que a gente vivencia. Aí sim. Então, é até bom dizer isso, porque depois saíram, isso deu origem a uma série de reportagens sensacionalistas, sem nenhum pouco de conhecimento, sem consultar nem as comunidades. A consulta às comunidades foi feita do tipo, olha, o fulano colocou umas palavras romantizadas, como se... eu achei que, inclusive, as pessoas deveriam ter assistido esse vídeo, viu? Maravilhoso que a Vanessa trouxe, muito ilustrativo do que a gente está falando. E é contra isso, mas quando a gente traz essa fala, porque a gente precisa também reconhecer, só para concluir o que eu estou falando, dos riscos que trazem do colonialismo digital, porque óbvio que que é um direito nosso, é um direito da população originária da tecnologia, mas óbvio que há também, dentro dessa ecologia, os riscos colocados da chegada sem monitoramento por parte do governo e da sociedade civil, de como essa chegada da Starlink está se dando, né? Os riscos reais tecnológicos, como, por exemplo, o cruzamento de dados e a triangulação de dados, com o número de antenas que a gente tem distribuída dentro da Amazônia, a triangulação de dados, ela pode, de repente, oferecer um risco real de monitoramento em tempo real dos povos e das riquezas. Então, esse debate precisa estar na mesa, mas ele não pode vir para a mesa dessa maneira simplificada, que desempodera e transforma e desumaniza os povos indígenas. Então, eu acho que a gente está, todo mundo falando a mesma coisa aqui, inclusive acho que a gente tem muita conversa depois de continuidade. E, nossa, muito honrada, viu, de participar desse debate com vocês. Alguém mais na mesa quer? Alguém tem perguntas? Né? A gente pode abrir para perguntas ou para... Pode, né? Alguém que tem pergunta no público? Não? E aqui na mesa, algum comentário extra? Sim. Eu acho que, dentro dessa fala
tem uma coisa bem importante que eu esqueci de mencionar, que para além hoje esse processo de monitoramento, hoje a questão da internet, que eu chamo muito dos territórios digitais, a luta nos territórios digitais. Nós lutamos nos territórios, né? E hoje nós temos essa grande luta nos territórios digitais e que nós aprimoramos isso em relação dos dados, mas tem uma outra coisa que está vindo agora, que eu tenho acompanhado recentemente, que é o IA, que é essa grande, que está vindo, de junção de dados de povos indígenas, muito, né, no contexto ocidental. Você vai pegar dados, e assim, recente agora, eu tenho acompanhado esse debate muito de perto, de alguns dados de povos indígenas totalmente colonizado, e isso vai na própria criação de rosto, de traços de povos indígenas, principalmente de povos indígenas de recente contato e povos indígenas isolados. Então, isso é um risco, que é um debate que precisa ser feito, que é aquilo, mais uma vez, que ela afeta diretamente quem está lá na ponta, sabe? Que são essas pessoas que estão fazendo essa produção de dados, que estão fazendo a sua pesquisa, que estão fazendo esse processo ali, muito dos indígenas com os indígenas. E aí, mas quando tu vem para cá, principalmente com o debate do IA, quando você coloca os dados, ele só traz dados que são cruzados, não sei, ainda estou nessa discussão, são cruzados, e ele não dá esses dados que vêm, por exemplo, de pesquisadores indígenas, de territórios indígenas, ele não dá. Então, isso é um grande debate que tem se discutido em questão de dados indígenas em relação à IA, dentro desses territórios. Então, dos territórios digitais, né, que eu gosto de falar isso porque é o que eu trago de mais próximo enquanto a gente discute essa relação de dados. E eu acredito que seja esse meu ponto, né, de questão. E, para além disso, eu acho que hoje, né, o mundo é movido a muitas máquinas, e quando a gente fala de dados, a gente está falando de algo muito relacionado a números, né, e muito em relação a isso. Aí eu estava pensando agora nesse debate, quando a Vanessa estava falando, nessa conversa que nós estamos tendo, é que é para além disso, né? Os dados, eles são histórias, eles são vidas principalmente de territórios, são histórias que são repassadas por décadas. Então, assim, ele é algo que está ali, mas ele não é só aquilo ali. Para poder chegar até ali, por exemplo, né, você vai ter um dado de desmatamento nos territórios indígenas. Beleza, tá, só os dados lá são números. Mas, para além disso, isso eu falo muito no jornalismo investigativo, né, que eu gosto, né, e eu faço hoje trabalho com isso, e contar as histórias. Por exemplo, tem os dados, mas para além dos dados, tem as pessoas que estão lá no território sofrendo com o desmatamento, que estão morrendo. Humanizar esses dados. É humanizar esses dados, é contar a história para além dos dados. Eu acho que quando a gente fala de dados, principalmente de territórios indígenas, é isso. A gente fala, por exemplo, do dado de garimpo, né? A gente vai falar, por exemplo, do território Yanomami, a gente vê vários dados, mas ali eram pessoas morrendo todos os dias. Então, assim, são importantes, mas para além dos dados, são histórias vivas e são pessoas que estão morrendo com esses, né, com tudo aquilo que nós estamos ali colocando, né, que foi levantado através destes dados. Eu acho que é um pouco disso, né, de a gente trazer, principalmente em questões indígenas. Muito bom. A gente tem uma pergunta, né? Eu esqueci, é Isabela, é o nome? Adriana, pode vir. Olá, bom dia a todos e todas. Então, tenho que confessar que já peguei a palestra em andamento, certo? Mas, sabendo da temática e tendo ouvido parte da fala do Tiago, tentarei recuperar das meninas, muito importante, né, recuperar isso. A respeito do assunto que vocês colocaram, quando o Tiago mencionou, por exemplo, que em muitas ocasiões o Ministério Público solicita os dados do ISA, né, os relatórios, para ter acesso. Desculpa, não falei meu nome, né? Acho que é isso que está comentando. Adriana Tigre, eu sou mais conhecida pelo sobrenome Tigre. Eu sou professora de jornalismo da Federal do Tocantins, jornalista, claro.
e também assistente social, né, para atuar na defesa de direitos indígenas. Eu já estou me preparando para a segunda etapa, perto de me aposentar do magistério superior. Bom, porque estava na condição de professora e teórica, não é pesquisadora, agora eu quero atuar, de fato, no indigenismo. Pois bem, no jornalismo a gente não trabalha muito com o contexto de políticas públicas. Já no serviço social é a base, né? Sobretudo das políticas sociais. Então, dada a importância do protagonismo indígena e das entidades indigenistas nessa pesquisa, nessa prospecção de dados tão relevantes, de que forma isso dialoga com o Estado, o papel do Estado, que a colega, posso dizer parente também, desculpa, não tenho o nome de todos os integrantes da mesa, né, porque alcancei a fala a partir do Tiago, colocou sobre o papel do Estado, né, que é o gestor das políticas públicas. Então, só para ilustrar o que eu estou colocando, o que eu vou perguntar sobre como dialogar, vocês que são protagonistas, geradores de dados, como dialogam com os gestores de políticas públicas nesse exercício que ela mencionou do direito, né, da corresponsabilidade. Só existe cogestão de política pública se houver esse espaço de participação. E a gente vem de uma miséria que ninguém precisa se lembrar, né? Mas do que foi a destituição das políticas públicas, da Política Nacional para os Povos Indígenas, do Conselho Nacional de Políticas Indígenas, que só agora está sendo todo o trabalho de levantamento de dados, né, para vacinação, etc. Ela disse, olha, eu tenho bem consciência que isso é o papel do Estado, mas se no atual momento isso não está sendo feito, então o movimento indígena tem que protagonizar, porque não vamos deixar os parentes morrerem. Bom, e pela representatividade que ela tem, todos sabem que agora ela está no lado de gestora, e nesse momento de reestruturar as entidades que podem permitir essa cogestão. A exemplo dessas caravanas que estão sendo feitas. Então, tudo isso é o que está sendo, vamos dizer, reiniciado, né, que estava parado desde 2016. Então, esse fluxo de informação desses dados, né, de indígenas e indigenistas versus os dados do governo, os dados oficiais. Que, felizmente, até certo ponto, com o protagonismo da Joênia Wapchana e da própria Sônia, há aí uma interseção, não é? Porque elas têm a representatividade política, elas não representam só o governo de forma abstrata. Então, é isso. Obrigada. Acho que está um pouco com você. É um pouco aberta, né? Vamos lá. Não, eu acho que tem um detalhe que faz parte desse... da lista de tarefas, assim, dentro do jornalismo de dados, acho que dentro do trabalho dos comunicadores, de maneira geral, que é dar conta e da sociedade civil, né, das organizações da sociedade civil, que eu acho que é um pouco dar conta da esquizofrenia do próprio Estado, né? Porque independente de quem está no poder, assim, quem esteve, né, com suas próprias esquizofrenias, o Estado brasileiro, pelo menos que é o Estado que eu conheço melhor, sempre foi bastante esquizofrênico, não só na questão indígena, mas em vários outros, né? E com uma questão em relação à informação de não entender a própria informação que produz, né? Porque esses dados vão sendo produzidos nos vários setores do Estado, né? Isso, às vezes, vai gerando uma cacofonia, né, uma fragmentação, e no momento de pensar as políticas públicas, né, não se tem, né, o próprio Estado não consegue se entender dentro disso que eu chamo de esquizofrenia mesmo, né? É uma coisa bem doida. E eu acho que esse que eu acho que é o papel, assim, né, de produzir essa interpretação, né, de ter interpretação, de produzir informação sobre esses dados para poder orientar essas políticas
seja através do diálogo mais direto, sentado na mesa e dialogando, ou seja em cobranças mais diretas, né? Em embates mais diretos, e trazendo essas informações de dentro do próprio Estado, muitas vezes para contradizer coisas que o Estado está querendo fazer ou fez, né? Para colocar o Estado contra a parede, né? Então acho que o papel um pouco é esse, né? Eu acho que, assim, eu não sou jornalista, né, gente? Eu sou antropólogo, mas é isso. Desde que eu entrei no ISA em 2011, eu me vi nesse papel, assim, nessa interface importante com a comunicação, né? Primeiro que o ISA tem um trabalho de comunicação que é bastante importante, e depois tentando também dar conta do crescimento do interesse do jornalismo pela questão indígena, pela questão socioambiental, né? Isso é uma coisa que definitivamente galgou o seu lugar durante o governo Bolsonaro, mas eu acho que é uma coisa que foi crescendo junto com o fortalecimento do próprio movimento indígena. Então, a pauta não está aí por acaso, a pauta está aí porque o movimento indígena, acho que pautou essa emergência da questão indígena, que não é só uma questão dos indígenas, como ela lembrou, é uma questão de todos nós, né? E isso foi abrindo espaço, né? Como é que pode um movimento, né, vamos dizer assim, que como o discurso dominante, né, gosta de sempre enfatizar de uma porcentagem tão pequena da população brasileira ter tanto poder, né, conseguir ter tanto espaço de pauta, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso uma conquista, né, do movimento indígena que conseguiu entrar na pauta, e agora o nosso papel é tá junto para poder trazer esses dados, para poder sentar junto para construir as interpretações dessas informações e diminuir um pouco essa esquizofrenia do Estado na formulação das políticas públicas. Eu queria complementar, né, talvez a fala. Eu acho que dados oficiais só existe é igual garimpo ilegal, né? Porque não tem consulta. Aí aquilo é dado oficial, né? Porque não se tem uma consulta. Porque o que é dados oficiais, né? Só os dados que o governo, que o Estado publica, só isso é oficial? Se tivesse uma consulta, talvez não teríamos só aqueles dados, né? Então, dado oficial, para mim, é igual garimpo ilegal. Só existe porque não tem consulta. Então, só tem aqueles dali e aqueles mesmo, né? Falando um pouco sobre como que a COIAB tem discutido essa questão das políticas públicas, né, e do monitoramento delas, eu acredito que a COIAB traz uma proposta ousada, que é fazer esse monitoramento das políticas públicas, né, através do projeto que foi aprovado agora com o Fundo Amazônia, que é o monitoramento do processo de bem viver, né, da plataforma de bem viver e bem-estar social dos territórios indígenas, monitorando a política da PNGAT. Né? Então, assim, hoje a COIAB, dentro da sua estrutura, traz isso de fazer um monitoramento, né, dessas políticas e de como ela se aplica no território. As políticas públicas é igual à política, né? Ela não é ruim. É as pessoas que estão lá que são, né? A política pública é igual, né? A política não é ruim, ela só não está sendo feita do jeito que deveria ser feita nos territórios. Ela só não se aplica à realidade dos territórios, né? Então, hoje, assim, a COIAB traz esse papel de monitorar essas políticas públicas para propor ao Estado melhorias, monitorar essas políticas, né, e propor para o Estado como que pode melhorar essas políticas públicas para que ela venha, de fato, atender os territórios indígenas. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa continuar nesse trabalho, nessa frente de monitorar, mas também de fazer o reconhecimento de quem faz esse monitoramento, né? Por exemplo, o próprio ISA, né, faz todo esse trabalho, mas a gente sabe que isso precisa ter uma validação também juntamente com os órgãos de comando e controle, né? É isso que a gente tem buscado hoje fazer quanto COIAB, o que é fundamental hoje para se fazer uma denúncia, por exemplo, no Ministério Público Federal. Né? O que a gente precisa trazer de evidências? Porque a gente precisa trazer os dados de que existe, mas também precisa se trazer a evidência. Então, o que eu preciso, e a gente traz isso muito também nas formações que nós temos aplicado nos territórios, que é o que precisa para eu fazer uma denúncia nos órgãos? Porque muitas das vezes a gente vai e quando chega lá, tá bom, mas
Cadê as informações que vocês trazem? Onde foi que vocês viram isso? Vocês têm foto das pessoas que estavam fazendo isso, nome, vocês conhecem? Né? Igual aconteceu agora aqui recente no Alto Tapajós, né, onde os parentes arapiuns prenderam uma geleira, né? Chamaram os órgãos a polícia, chamaram, a polícia não foi, os parentes foram lá e prenderam a geleira. Quando a polícia chegou, a polícia queria prender os parentes, porque quem que prova? Onde foi que vocês viram? Cadê as fotos de que esse peixe foi pescado no garapé de vocês? Né? Então, assim, o absurdo, né? o nível que nós chegamos, né, de estar lá como pessoas que estão protegendo e, no momento, se tornar a pessoa que está cometendo crime. Né? Então, assim, o que nós temos que fazer, trazer de evidências, né, para se ter uma denúncia concreta? Né? Por exemplo, no meu município não existe uma agência de mineração. Né? Então, onde que eu posso fazer uma denúncia de algo que esteja acontecendo, né, nessa linha, dentro do meu município? Né? O que eu preciso levar de evidências? Então, a COIAB hoje, além de trazer essa questão de monitorar as políticas, é também de validar essas informações junto com os órgãos de comando e controle e dizer o que a gente tem que trazer para vocês, para que vocês atuem e façam o trabalho de vocês no território. Porque é exatamente isso que a colega falou. Né? Quando ela diz assim, o Estado não está fazendo o seu trabalho, e a COIAB não quer, em momento algum, fazer o trabalho do Estado. Mas, se a COIAB não chega, os parentes vão fazer. Né? É igual eles dizem, as pessoas estão entrando no nosso território e ninguém está fazendo nada, então nós vamos defender o nosso território, e se for para morrer, a gente vai morrer nessa defesa. Né? Mas, assim, trazendo muita realidade, porque é isso que tem acontecido mesmo. Quem tem defendido e quem tem lutado é quem tem pagado o preço no território. Né? E aí só se reconhece essa classe, esse trabalho de monitores, só se reconhece a luta quando ancestraliza, né? Ancestralizou fulano lá e pronto, é só a palavra bonita que o pessoal usa. Né? Mas ele morreu na defesa do seu território, então o governo ele precisa tomar à frente de fazer o seu papel e desenvolver o seu papel no território, nos territórios indígenas, e não só indígenas. Né? A gente fala indígenas mas a gente entende que esse gargalo que nós enfrentamos é o mesmo que os quilombolas enfrentam, os ribeirinhos, os extrativistas, né? Às vezes em uma escala maior, às vezes em uma escala menor, mas a luta é pela defesa, resistência e permanência dos territórios. A gente tem apenas mais uma última pergunta e a gente precisa encerrar. Né? Está muito boa essa mesa, acho que tem que virar um evento, viu? Já proponho. Vamos conversar depois. Nildo, pode fazer essa pergunta? Nilo, mais fácil. Nilo, okay, desculpa. Como o Rio, lembra do Rio lá na África, assim, é bem mais fácil. Meninas, Tiago, né, um prazer, as duas ali, a gente incansavelmente vem conversando, dialogando. Meu nome é Nilo Dávila, eu trabalho no Greenpeace. Vou tentar ser rápido aqui, mas a minha última pergunta é tão clara, mas rolou tanta coisa até eu levantar para a pergunta aqui que eu estou confundindo. Quando eu expliquei para o meu filho que eu estava vindo aqui, o de 17 anos, ele virou para mim, depois dele olhar o que eu conto, falou: pai, mas lá é um lugar de jovens. Né? Então, me desculpe aqui, né, a intromissão. Acho que tem uma coisa que, né, eu trabalho no Greenpeace há muito tempo, quando eu era jovem, né, eu comecei em 99, no século passado, e naquele momento, né, quando o Greenpeace chega na Amazônia, a gente estabeleceu um princípio de trabalhar com os dados. Né? Então, estamos falando em 99, né, a internet não era das coisas ainda. Né? Então, era discada, né, a maioria das pessoas aqui chegou na internet quando ela já era a cabo ou sem fio. Mas do princípio de, né, tratar, né, buscar, tratar, analisar e liberar. Né? Eu acho que liberar o dado não pode ter dono, né? Nem na ciência, nem em lugar nenhum. A gente sabe que isso não é verdade. Né? E, ultimamente, eu tenho uma preocupação muito grande. Né? Eu entendo, Vanessa, quando você traz a história né, nessa fase, né, de ter o dado, de ter a repartição desse benefício que o dado pode trazer, mas também da necessidade da gente focar na segunda fase do dado. Né? Como é que a gente analisa? Né? Como é que a gente dá resposta? Né? Como é que a gente transforma evidências em provas? Né? Porque, no final, é o que a gente precisa. Né? Nesses casos de invasão,
de direitos humanos, a gente precisa de provas, né? Então, é um desafio que eu queria entender como é que a mesa pensa que a gente pode trabalhar também nesse empoderamento, na conquista dos dados, que eu tenho certeza que a COIAB vai ter, porque o direito, né, ele demora, né, mas um dia ele é absoluto, né, mas como é que a gente pula para essa segunda fase? O que a gente precisa fazer para transformar esse dado em informação? E obrigado aí pela mesa e obrigado pelo convite também. Né, essa pergunta. Obrigada, Nilo, pela pergunta. Eu acredito que a gente eu meio que, não sei se foi a resposta que se responde o Nilo, mas é a resposta que eu consigo dar nesse momento, de que a gente precisa validar essas informações com os órgãos de comando e controle, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro, né, do Tiago Parintintim, que é uma pessoa que trabalha comigo também na gerência de monitoramento, né, quando foi feito estavam passando o licenciamento e invadiram uma parte do território deles, né? E eles utilizaram, o Tiago já trabalha com mapas, então eles elaboraram mapas, né? E contestaram aquela decisão de passar aquele licenciamento ali, de passar aquela estrada ali naquela parte, porque estava invadindo o território dele, né? E o que ele fez? Ele elaborou seu mapa ali, foi em Brasília e disse: está tudo errado aqui, né? E aí mostrou, contestou, e as pessoas voltaram atrás. Então, assim, é usar o conhecimento tradicional, porque para entender que aquilo ali era o limite do território dele, os mais velhos falaram, né? Nosso território ele passa por aqui, tem esse limite aqui, né? E aí esse conhecimento tradicional, né, junto com o conhecimento que o Tiago tem, né, de fazer os mapas, de saber ver as informações, elaborou seu mapa e contestou ali, né, o pessoal do DENIT ali, e aí voltaram atrás na decisão e não passaram naquele limite do território dos parentes Parintintim ali, né? Então, assim, é também validar essas informações junto com os órgãos, né, de comando e controle também, e fazer a elaboração desses mapas, né, e fazer essas denúncias, né? Mas, assim, a gente sabe que em muitos casos as pessoas sempre pedem, né, o movimento indígena ele precisa fazer essa incidência, né, e a gente está para dar o suporte. Eu acho que é muito o que o Greenpeace tem feito com a COIAB, né, de dar esse suporte de informações, né? O IPAN também tem divulgado bastante informações em parceria com a COIAB, né? O ISA também já divulgou informações juntamente com a COIAB, né? Tem um trabalho conjunto, a própria OPI, né, que trabalha na proteção de povos indígenas isolados, de fazer esse trabalho conjunto, mas entendendo de que a importância do movimento indígena ser protagonista nesses espaços, né? Então, assim, é importante que se valide essas informações, que se reconheça também a classe dos agentes de monitoramento, né? Eu lembro que a Joênia, quando estava ainda quanto deputada, ela fez, né, um projeto para que se conhecesse a classe dos agentes ambientais também. Isso ficou parado lá dentro, né, não se teve um encaminhamento, mas precisa ser considerado e reconhecido pelo Estado essa classe de agentes ambientais, né, para que seja validada essas informações, porque a gente também fica fazendo um trabalho de levantar informações, mas quando chega lá para a FUNAI, quando chega lá para os órgãos, eles dizem assim: mas esse dado aqui ele não é oficial. Né? E aí a gente vai para o gargalo do que é oficial e do que deve ser considerado. Né? Então, a luta também não é somente para reconhecer essas provas, né? Mas a luta também é para reconhecer também essa classe de monitores. Não sei se eu te respondi, Nilo, depois eu te respondo no WhatsApp, se eu não estiver satisfeito. Obrigada. Ai, muito bom. Gente, que mesa incrível. Muito obrigada. A gente vai te fazer a mesa, mas eu quero falar com vocês, né? Eu queria só complementar uma questão da... Desculpe. Não, pegue seu tempo, desculpe. Eu achei que você não ia falar. Eu acho que quando a gente o Nilo traz uma coisa que é etapas. Quais são as etapas de um processo? Então, a gente está nesse processo, né, que, por muito tempo, os povos indígenas, assim como outros povos, teve esse processo da colonização. E a colonização ela nunca acabou, certo? E o de dados também segue nessa mesma linha. Então, o processo é o seguinte: os povos indígenas estão nesse processo de
né, também fazer parte dessa construção desses dados que antes era construído por outros, né? Então, no processo de formação. E aí, quando vai para essa parte de análise, é um outro processo que também vai precisar dessas parcerias, dessas construções conjuntas e construções coletivas em rede, que é isso, é diretamente ouvindo as lideranças, ouvindo o território para entender, tá, chegamos até aqui. A partir daqui, como que a gente pode fazer análise desses dados? E aí, vem para uma outra questão, que é essa, já respondendo uma pergunta que falou, a outra, eu esqueci o nome, que é de dados públicos não, dados oficiais versus dados das organizações que são construídos por esses territórios. E um exemplo bem comum, assim, que a gente está falando muito com jornalistas aqui também, né? E um dos exemplos que foi assim que traz um sentido a isso é que na época da morte de Dom Bruno, quem trouxe os dados primeiros dos territórios foi ali o grupo de monitoramento do Vale do Javari. Então, eles encontraram, mas quando foi para as fontes oficiais do governo, foi a Polícia Federal que deu ali aquela fala pública, eles não, em nenhum momento foi mencionado o grupo de monitoramento territorial ali, que eram os amigos de Bruno. Então, esse é uma questão, né, que é os dados oficiais, o que são dados das organizações. As organizações, antes dos dados oficiais do governo, elas já tinham dado uma carta dizendo que tinham sido encontrado o corpo de Bruno e Dom no território, feito pelo próprio monitoramento, o grupo de monitoramento ali do território. Eles já tinham dado uma carta falando sobre isso. Mas somente depois que veio um dado oficial do governo falando sobre isso. Então, o que são os dados oficiais, o que são dados de organizações? A gente trabalha, principalmente jornalistas socioambientais, que nós estamos nessa luta constante com os povos indígenas, que para além do jornalismo, ele também tem que ser um jornalismo social, que realmente está diante dessas causas, que eu trabalho com povos indígenas, ela também tem que olhar para esses dados das organizações indígenas. Aí eu concluo a minha fala. Quem melhor do que falar de povos indígenas, a não ser os próprios povos indígenas? Exatamente. Então, a partir daí, mas não é oficial. É o que nós trouxemos dos territórios. Agora, se reconhecer ou não, aí é problema do governo, e aí a gente vai em outra instância nessa discussão, né? Obrigada. É exatamente isso, né? Poder é linguagem. Então, quem diz, quem é o detentor, quem pode dizer que uma fonte é mais válida do que a outra, e aí está nessa tensão que está essa luta de poder aí que a gente tem que avançar. Muito bem, gente. Mesa excelente. Muito obrigada. A gente vai desfazer a mesa. Parabéns para vocês, viu?